Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Rodoan, de Língua Portuguesa, História e Geografia. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8 da nossa disciplina de História, tá bom, pessoal? Semana passada nós tivemos um feriado, então nós não tivemos aula de História e Geografia, certo? Então nós vamos tentar, nessa semana, trabalhar o capítulo 8, certo? Né? Apenas nessa semana, para que na próxima semana a gente já inicie, junto com a língua portuguesa, o capítulo 9. Então, como os capítulos das disciplinas de história são capítulos curtos, né? que, enfim, demandam mais questão de leitura de textos, são poucas atividades, então nós vamos tentar realizar esse capítulo nessa semana, tá bom? Já estou aqui com o meu roteiro de estudos, certo? Roteiro de estudos de história que já foi enviado para vocês, correto? E aqui no meu roteiro de estudos diz que hoje, dia 16, nós temos uma videoaula, que é essa que eu estou gravando para vocês agora, certo? Nós vamos trabalhar com o capítulo 8 lá no livro Sais, nas páginas 34 até a página 40, certo? Então nós vamos trabalhar, vou lá para o meu livro didático, que eu vou compartilhar com vocês, certo? Já estou compartilhando aqui o capítulo 8. E o título do nosso capítulo é Rumo a Terras Distantes. Então, nós já trabalhamos um pouco sobre, nos capítulos anteriores, sobre a formação da população brasileira, sobre os indígenas, sobre a cultura indígena, ou seja, os nativos, de onde vieram os indígenas, porque nós sabemos que quando os europeus chegaram no continente americano, já viviam aqui, milhares de indígenas, de nativos, certo? Que já habitavam aqui o nosso país antes da chegada dos europeus. Nós já vimos que existem teorias, que indicam de onde esses indígenas, de onde esses nativos poderiam ter vindo, certo? E agora nós vamos chegar aqui no nosso capítulo 8, que vai tratar justamente dessa chegada dos colonizadores, dos europeus, no caso dos portugueses, aqui no nosso território, certo? Então, pessoal, observe então a imagem que nós temos aqui, certo? Essa imagem, é necessário que você leia a legenda, eu vou ler aqui a legenda da imagem para vocês. A legenda diz o seguinte, olha só, aqui a legenda. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, obra de Oscar Pereira da Silva, feita em 1922. Certo? Ou seja, essa pintura foi feita no ano de 1922. Mas a pintura representa a chegada dos portugueses, certo? A chegada de Pedro Álvares Cabral no território brasileiro, no Brasil, naquela época. Ainda não existiu o Brasil, em 1500. Pedro Álvares Cabral era um navegador, que foi designado aí, pelos reis da Espanha, enfim, reis da Espanha, reis de Portugal, para navegar nos mares, para chegar, o objetivo deles era chegar até as Índias, por causa das especiarias, mas acabaram chegando até o Brasil, certo? É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Vamos fazer a leitura aqui do nosso papelzinho aqui. Vamos lá, vou começar para vocês, tá bom? Acompanhem aí no livro, na página 35, tá bom? Vamos lá. Entre os séculos XV e XVI, países europeus, especialmente Portugal e Espanha, realizaram grandes navegações por mares até então desconhecidos. Viajar por caminhos inexplorados era muito arriscado. As embarcações não eram tão seguras, pois possuíam recursos tecnológicos. As embarcações não eram tão seguras, pois não possuíam recursos tecnológicos como os atuais, e as pessoas não sabiam que poderiam encontrar pelos mares e oceanos desconhecidos. Foi em uma dessas viagens que os portugueses chegaram ao território brasileiro. E é esse um dos temas que você vai estudar neste capítulo, certo, pessoal? Então, o que diz basicamente que nós vamos aprender nesse capítulo? Justamente sobre as grandes navegações e a chegada do europeu, no caso dos portugueses, aqui na América do Sul, certo, pessoal? Então, de que forma eles fizeram isso, Através das grandes navegações. Nós vamos trabalhar um pouco nesse capítulo, certo? Aqui na seção Trocando Ideias, nós temos algumas perguntas que é interessante você fazer uma reflexão sobre elas.
Qual o fato histórico representado na imagem desta abertura? Através da legenda nós podemos saber, né? A chegada de Pedro Álvares Cabral, certo? Ao Brasil, no caso em Porto Seguro, no ano de 1500, certo? A obra foi feita em 1922, mas representa a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, certo? Vamos lá. Quais povos estão sendo representados? Então, observem aqui nas imagens que nós temos, basicamente, dividido ao meio, nós temos aqui os europeus do meu lado esquerdo, desculpa, do meu lado direito, nós temos os europeus, no caso, os portugueses, né, a chegada de Pedro Álvares Cabral, e do outro lado, do meu lado esquerdo, nós temos os nativos, certo? Os indígenas que avistaram, né, essas pessoas estranhas, essas pessoas que nunca eles tinham visto, né, tinham visto pessoas assim na vida deles, né, e passaram a estranhar a chegada dessas embarcações enormes e dessas pessoas tão diferentes, né, deles, correto? Como ocorreu o encontro entre esses povos? Levante hipóteses. Então, pessoal, pensem aí. Digamos, vamos nos colocar no lugar dos indígenas. Então, eu sou um indígena que estou lá na minha tribo e eu nunca tive contato com nenhum outro, né, pessoa de outros povos, né? Ou seja, eu nunca vi uma pessoa branca ou uma pessoa da Europa, né, no caso. E, de repente, chega uma embarcação, várias embarcações enormes, né, aí na praia, chegando com pessoas, né, pessoas vestidas com roupas diferentes, né, com cores diferentes. Qual seria a minha reação como indígena? Qual seria a reação dos indígenas? Imaginem aí, né? E o que será que eles imaginaram? O que será que eles conversaram entre si? Porque, com certeza, eles falavam línguas diferentes, né? Os portugueses e os indígenas, correto? Como será que aconteceu esse momento? Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Na página 36, páginas 36 e 37, tá bom? Vamos lá. O mundo a navegar. Vou fazer a leitura aqui para vocês, eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Vamos lá. Os portugueses chegaram ao atual território brasileiro em 1500. Nessa época, o desejo de encontrar novas riquezas levou navegadores de diversos países europeus a se aventurarem nos mares em busca de territórios desconhecidos. Um dos desejos desses países era encontrar um caminho marítimo até as Índias, nome dado, na época, a algumas regiões da Ásia. Quem chegasse às Índias conseguiria controlar o comércio de especiarias, como eram conhecidos os temperos muito valorizados na Europa. As especiarias eram utilizadas na culinária e também como medicamentos. Por serem raras e viverem em um lugar muito distante, tinham um preço elevado e seu comércio era lucrativo. Conheça a seguir algumas especiarias. Então, a partir desse texto, nós já sabemos que o motivo pelo qual os portugueses saíram da sua terra, lá do seu país, e acabaram chegando ao Brasil eram as especiarias, ou seja, as especiarias são justamente esses temperos, né? Olha só, nós temos aqui a canela, certo? Nós temos cravo da Índia, nós temos o gengibre, a pimenta do reino e a noz moscada. Hoje em dia nós utilizamos, né? Nós colocamos a canela no mingau, colocamos o cravinho da Índia, que eu não gosto muito, mas tem gente que usa, né? Pimenta do reino, muito bom, eu gosto de pimenta do reino. Noz moscada, nunca provei, certo? Então, esses são os temperos que geralmente são utilizados nos alimentos, né? Na produção dos alimentos, no preparo dos alimentos, na conservação dos alimentos e também como remédios, certo? Como medicamentos. Então, esses produtos eram muito valorizados na Europa naquela época, certo? Então, por isso, e eles eram produtos caros, né? Eram produtos muito valorizados. Então, esse era o motivo pelo qual os europeus saíram da sua terra, certo? E chegaram, né? E o objetivo deles era chegar até as Índias, que hoje é onde fica a Índia, certo? Porque é lá onde existiam, né, essas especiarias. Então, o objetivo deles era chegar até lá para que eles pudessem, enfim, comprar essas especiarias para revender na Europa, certo? A preço muito maior, isso era muito lucrativo para eles.
certo? Mas de que forma eles fizeram isso? Como que eles conseguiram chegar até as Índias e, consequentemente, até o continente americano? Nós temos aqui a imagem da página 37, olha só o que nós temos aqui na legenda, olha só. As caravelas moviam-se pela força do vento e eram mais rápidas e resistentes que as outras embarcações. Elas foram muito importantes para as navegações portuguesas. Mas vamos ler o texto aqui, atenção, vamos lá, acompanhe aí. Portugal foi o primeiro país europeu a realizar viagens pelo Oceano Atlântico com o objetivo de chegar às Índias. Um dos motivos desse pioneirismo, ou seja, Portugal foi o primeiro país a começar a navegar pelos oceanos, foi a posição geográfica privilegiada desse país, já que o litoral dele é banhado pelo Oceano Atlântico. Também houve um grande investimento em técnicas de navegação e no uso de instrumentos, como a bússola e o astrolábio. Com o passar do tempo, novos conhecimentos de astronomia, cartografia e geografia foram desenvolvidos e contribuíram para a realização de inúmeras viagens portuguesas. Esses conhecimentos permitiram que os portugueses contornassem o litoral da África e chegassem às Índias em 1498. 2 anos depois, em 1500, eles desembarcaram no atual litoral brasileiro. Além de Portugal, outros países como Espanha, França, Inglaterra e Holanda também investiram em viagens marítimas. Todos eles pretendiam comercializar com diferentes regiões do mundo, além de conquistar novos territórios. Esse período histórico ficou conhecido como Grandes Navegações. Certo, pessoal? Então, foi o momento em que... Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui um pouco do nosso mapa mundi, né? Para tentar mostrar para vocês a rota, né, que os portugueses fizeram, né, para chegar até as Índias. Não só os portugueses, mas outros povos da Europa, né? Vou tentar abrir aqui para vocês, certo? Aqui no nosso aplicativo, né, do Google Terra. É muito interessante para que vocês observem, né, de que forma os europeus. Mas nós sabemos, né, que eles fizeram isso através aqui das embarcações conhecidas como as caravelas, né? Ou seja, aqui na página 37 nós temos a imagem de uma caravela, certo? Nós temos a imagem que foi através da caravela, né, dessas embarcações movidas à vela, ou seja, o vento empurrava a embarcação, que eles conseguiram chegar até as Índias. E também na invenção de outros aparelhos, né, como a bússola. A bússola serve, né, justamente para você conseguir se localizar, para que você não se perca, né? Imagine você estar numa embarcação no meio do oceano. Como que você vai conseguir se localizar? Como que você vai conseguir saber onde você está? Então, os europeus, né, os navegadores portugueses, eles tinham o domínio dessa tecnologia, né, de se localizar no oceano através desses instrumentos, né, a bússola, né, o como é o nome aqui desse aparelho aqui? O astrolábio, né, que era um outro aparelho que também permitia que eles fizessem isso, certo? Está demorando um pouco aqui, mas nós já temos aqui o nosso Google Terra, tá bom? Deixa eu tentar virar aqui, que ele está meio de cabeça para baixo. Deixa eu tentar virar aqui. Muito bem. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso Google Terra, certo? E aqui, deixa eu tentar aproximar para vocês. Vou tentar aproximar aqui para vocês um pouco, tá bom? Nós temos aqui a Europa, certo? Temos aqui a Europa, olha só, continente europeu, onde ficavam os povos europeus, certo? E aqui nós temos, olha só, Portugal, certo? No texto diz que Portugal tem uma posição privilegiada, e realmente é verdade, porque Portugal fica aqui na pontinha da Europa, né? Ou seja, é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, eles realmente têm uma posição privilegiada. Então, basicamente, o que eles faziam?
Eles, através das grandes navegações, o objetivo deles era chegar até as Índias, né? Aqui, ó, as Índias, aqui no Oriente, porque aqui nas Índias é onde estavam, né, as especiarias, certo? Aqui, ó, aqui nas Índias. Só que como que eles fizeram para sair daqui de Portugal, certo? Na Europa, para chegar aqui nas Índias? Através das embarcações, né? Contornando o continente africano através dos oceanos. Então, eles saíram daqui, né? Foram navegando aqui pela costa da África, foram aqui pela costa da África, foram navegando sempre pelo litoral da África, aqui, ó, passando por aqui, dando essa volta aqui, ó, pela África, até chegar, navegando aqui, sempre contornando essa área, até chegar às Índias, certo? E foi dessa forma, lá no texto diz que no ano de 1498, eles chegaram até as Índias. E que no ano de 1500, eles chegaram ao território, ao continente europeu, certo? Então, pense, se os portugueses saíram, o objetivo deles era chegar até as Índias, será que eles em nenhum momento imaginaram que teria terra aqui para o lado oeste do planeta? Será que em nenhum momento eles pensaram isso? Será que eles imaginavam? Porque o mundo que eles conheciam naquela época era só a Europa, a África e a Ásia, né? Não existia, para eles não existia América naquela época, certo? Mas será que eles não imaginavam que poderia haver terras aqui para o oeste? Provavelmente sim, né? Então, por isso que eles foram navegando, apesar dos objetivos deles ser chegar até as Índias, eles imaginavam que poderia existir terras para cá, para a América, né? E foram navegando até chegar aqui ao continente americano, certo, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso livro, tá bom? Tá ficando um pouco longa a aula. Mas olha só, aqui na página 38 nós temos mares misteriosos, certo? Ou seja, vocês vão fazer a leitura desse texto, mares misteriosos, eu vou fazer a leitura junto com vocês, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Olha só, mares misteriosos. Vamos lá. Durante séculos, diversas histórias eram contadas na Europa sobre os perigos que envolviam as viagens marítimas. Naquela época, acreditava-se que a Terra era plana e não redonda, e que, após a linha do horizonte, vista pelos navegadores em alto mar, havia um enorme abismo. Como era comum os barcos afundarem, a navegação no oceano não era estimulada. Imaginava-se que viajar em mar aberto e em áreas distantes da costa levaria as embarcações diretamente para o abismo, ou ainda a enfrentarem grandes perigos. Essas crenças eram alimentadas por lendas de que as águas em alto mar eram ferventes e que nelas viviam monstros marinhos que poderiam devorar as embarcações. O Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Assim, durante séculos, as pessoas acreditaram nessas histórias e elas mantiveram-se vivas em diferentes lugares da Europa. Com as grandes navegações, aos poucos, as lendas sobre monstros marinhos e o medo do desconhecido foram sendo esquecidos. Certo? Então, observe que as imagens, né? Aqui a imagem, a representação do alto mar, né? Repare que na ilustração os navios estão caindo em um abismo, né? Ou seja, eles imaginavam naquela... Como eles não tinham conhecimento, eles não sabiam, como eu disse para vocês, eles não sabiam que a América existia, certo? Então, para eles, o que você não conhece, você tem medo, né? Geralmente as pessoas têm medo do desconhecido. Então, eles imaginavam que no continente americano tinha monstros, né? Que no mar haviam monstros, né? Que os barcos iriam cair, né? No abismo, existiam dragões nos oceanos, certo? Então, a navegação naquela época era muito influenciada pelo imaginário das pessoas, né? Por aquilo que as pessoas acreditavam na época, certo? Mas aos poucos, com as grandes navegações, eles foram, né, deixando esse medo de lado, certo? Mas ir para a América, até
na chegada do século XIX, ir para a América era algo assim que ninguém queria, né? Ninguém queria sair da Europa para chegar até a América, porque justamente por causa da viagem, né, que era muito perigosa. Aqui nesse site aqui nós temos uma imagem, né, de na verdade nós temos uma imagem que foi feita, né, que foi produzida, certo, no ano de 1489, né, ou seja, nós temos a imagem aqui, La Figure de Mundo Universal, que no português ficaria a figura do mundo universal, né? Ou seja, eles criaram os primeiros mapas, né? De acordo com as grandes navegações, eles foram criando os primeiros mapas que eles entendiam, né? Ou seja, o mundo naquela época como eles imaginavam que era, certo? Então percebam que aqui na imagem eles fizeram os continentes, né? Ou seja, eles conheciam. Percebam que naquela época não existia a Austrália, o continente eles não tinham descoberto ainda, e o imaginário deles era que no oceano havia, né, monstros, né, enfim, diversos tipos de perigo, certo? Observe aqui no contorno, né, da imagem, né, essas pessoas aqui soprando os ventos tenebrosos, né? Então tudo isso era influenciava nas grandes navegações, né? Mas como eu falei, conforme a tecnologia ia avançando, eles viram que não era nada disso, certo, pessoal? Então, basicamente, para encerrar a aula, vocês vão responder as atividades da página 39 e da página 40, tá bom, pessoal? E na próxima aula nós vamos dar continuidade, na nossa aula ao vivo, nós vamos dar continuidade a partir da página 41, tá bom? Eu espero, pessoal, que ficou um pouco longa, né, a nossa aula, mas eu achei bem interessante tratar desse tema das grandes navegações. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa aula virtual. Obrigado.